Boa tarde, boa tarde a todos. Quero agradecer a participação de todos inicialmente. Agradecer a Produce Prime pela parceria e a Varejo 180. E eu sou a Camila Brito, eu sou sócia da Jacinto Ló, sou gestora da área trabalhista do escritório. Eu sou especialista na área de direito do trabalho e processo do trabalho. E eu quero também agradecer ao doutor André Cremonese. É uma honra tê-lo aqui conosco. Doutor André, além de um grande amigo, é advogado, é juiz do trabalho aposentado. Ele foi procurador do trabalho e especialista em em tutela de interesses difusos e coletivos pela Escola Paulista do Ministério Público. É mestre em Direito do Trabalho pela PUC, é professor da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, além de um grande pensador e escritor de livros e artigos jurídicos. E eu quero agradecer muito a colaboração, a parceria, e nossa troca de ideias é muito rica e valiosa. E esse webinar, o Sidney e o Wilson da Probo sugeriram esse tema, que era um tema que, além de estar em alta, é um tema com bastante polêmica, né? E tem muita confusão aí das empresas, especialmente dos jurídicos, RH e DP. Então, a gente trouxe um pouquinho, claro que não dá para aprofundar, né? O tempo é curto, mas a gente trouxe um pouquinho do que é as contribuições do sindicato e da decisão do STF, o que ela fez com as contribuições e o que está vigente. Então, eu vou passando aqui, André, e eu passo a palavra para você. Muito obrigada a todos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com o Pablo e com a Camila. Como ela disse, meu nome é André Cremonese. Eu vou tentar aqui falar rapidamente, assim, não temos como prolongar muito, mas dar uma base sobre as contribuições do sindicato e focar especificamente na questão da contribuição assistencial, que é o foco de uma decisão recente, né, coisa menos de 2 meses, por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso foco principal haverá de ser a contribuição assistencial, tá, gente? Então, vamos lá. O primeiro slide colocado pela doutora Camila, eu trato das receitas do sindicato, porque o problema todo do sindicato é sobrevivência. Né? Com a reforma trabalhista e uma decisão de algum tempo atrás do Supremo Tribunal Federal, a contribuição sindical, né, que era obrigatória até o advento da Lei 13.467, passou a depender de uma assinatura do empregado concordando com o desconto. Eu falo daquela contribuição de um dia por ano em março, né, para o caso dos empregados. Né? Então, a contribuição sindical hoje depende do empregado assinar, dizendo concordo com o desconto. Só que isso reduziu para mais de 90% as receitas do sindicato. Então, eu trago aqui 4 receitas: a contribuição sindical, a assistencial, a confederativa e aquele para os associados que pagam também uma mensalidade para usufruir de eventuais benefícios do sindicato. Há sindicatos que têm até mais do que essas 4 fontes. Né? Eu mesmo já fui filiado a um sindicato onde eles tinham um setor de colocação e cobravam um valor, eles captavam vagas na área, né? E colocavam à disposição dos associados do sindicato e cobravam um valor até pequeno, relativamente pequeno, por essa prestação de serviço. Né? Então, era muito bom mesmo. Né? Então, às vezes, pode até ter, vamos dizer assim, outras rendas, outras receitas que o sindicato pode ter. Basicamente, são essas 4 que estamos aí vendo. Né? Então, vamos lá. Então, o foco da nossa contribuição é assistencial, né? Então, nós vamos focar, está lá no artigo 513, a linha aí da CLT, alguns chamam de taxa de revigoramento ou de fortalecimento sindical, outros chamam de taxa assistencial, taxa negocial, o que não falta é nome para ela, né? Então, o artigo 513 fala que impor contribuições a todos aqueles que participem das categorias econômicas e profissionais
ou das profissões liberais representadas. Bom, Então, aí então vamos lá para... só um Pois não. parênteses, André. Aqui é só para a gente, as pessoas perguntam muito, né? Assim, principalmente suporte de RH e de empresa. Eu sou obrigado a pagar a contribuição assistencial? Então, aqui está um pouquinho da resposta, né? A CLT, o artigo 513, ele institui por lei a possibilidade dos sindicatos incluírem em suas convenções a taxa assistencial. Cada uma delas tem um objetivo, né? A sindical, que era obrigatória, tinha um objetivo, a assistencial é para assistência do sindicato. Aí tem lá a confederativa, porque além dos sindicatos, eles são organizados em confederações e federações. Então, que as pessoas falam, nossa, mas é tanta taxa, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma Não é. coisa. A Cada uma destinação é tem diferente. uma destinação, e a assistencial, que é a que a gente vai tratar hoje, ela é sim obrigatória, uma vez prevista lá na convenção coletiva, ela tem esse nome porque ela tem o objetivo de fortalecer a base sindical para que o sindicato tenha condição financeira de negociar com o sindicato patronal, né, e com as bases, os direitos dos trabalhadores. Então, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque, na verdade, o pessoal precisa entender, né, que a convenção coletiva ou acordo coletivo faz lei entre as partes. Então, dizer assim, não, se não for uma cláusula excluída da convenção ou do acordo coletivo por força de uma ação anulatória do MPT, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, faz lei entre as partes e, a rigor, tem que ser cumprido como se lei formal fosse, né? Sim. Então, vamos lá. A contribuição assistencial, ela pode ser estabelecida por convenção ou acordo coletivo, e o escopo é, sim, remunerar, fortalecer a entidade sindical, né? Que vai sempre tentar conseguir mais e melhores condições de trabalho para os seus filiados. Este é o objetivo desta contribuição. Então, eles vão lá, brigam por um aumento, por um reajuste, brigam por um aumento do vale-refeição, por exemplo, brigam para incluir uma cláusula social, né, um plano de saúde, hoje que é uma coisa importantíssima, né? E só que o TST sempre teve um posicionamento através do precedente normativo 119, no sentido de que seria obrigatória para filiados e vedada para não filiados, né? Então, o precedente normativo, né, não sei se está na tela aí, na sequência, doutora Camila. Tá aqui, eu queria Tá, ver. então, Tá, o o conteúdo dele. o conteúdo dele. Aqui eu só Isso. coloquei, antes de passar para o conteúdo, uma dica que a gente colocava, né, antigamente, antes da decisão do STF, como era vedado para não filiados, e para que não tivesse dúvida, a gente, enquanto consultoria, né, jurídico das empresas, a gente dava a orientação, a recomendação de que o Departamento de Recursos Humanos, ou RH, fizesse a coleta de uma autorização para desconto de não afiliados, porque como ela não era obrigatória para quem não era afiliado, ele precisava de uma autorização prévia e expressa do colaborador para ele poder, olha, não, eu concordo com esse desconto, mesmo que tivesse lá na convenção coletiva, se o colaborador não era afiliado ao sindicato, a gente pedia, recomendava para a empresa não ter problema, que ele pegasse essa autorização, porque senão o que que acontecia na prática? A empresa descontava, porque estava cumprindo a convenção coletiva, está lá na convenção coletiva, que os empregados terão descontados a contribuição assistencial em sua folha de pagamento, etc. Então, estava previsto lá, a empresa ia lá, cumpria, descontava do funcionário. Aí o funcionário ia lá, entrava na justiça e falava assim, mas eu não sou filiado e eu não autorizei esse desconto. E aí os juízes acabavam determinando a devolução desses descontos para o colaborador, porque não existia prova da filiação dele e também não existia autorização. Então, com esse precedente, era essa a nossa orientação às empresas. Agora, vamos ver o teor aqui do precedente normativo. Deixa eu só, antes de a gente continuar, doutora Camila, lembrando o seguinte: o posicionamento que a doutora fala, ele era majoritário, mas ele não era uniforme, não era Sim,
Sim, 100%. Eu, particularmente, enquanto juiz, eu julgava improcedente o pedido de devolução da contribuição assistencial. Por quê? E agora eu vou tentar explicar para aqueles que nos assistem, né? As normas coletivas, elas não beneficiam apenas associados do sindicato, né? Elas vêm para a categoria como um todo, ou seja, beneficiam empregados associados e não associados do sindicato. Então, o meu argumento, eu reconheço que a minha decisão nas instâncias superiores era reformada, reconheço aqui, né? Mas eu indeferia o pedido de devolução sob argumento, exatamente esse argumento, olha, os benefícios obtidos pelo sindicato em favor da categoria vêm em favor de uns e outros, e por isso que eu mesmo era um que sim. indeferia o pedido de devolução, mas reconheço que, numa instância superior, a minha decisão acabava não prevalecendo. É, Reconheço isto, né? porque e aí para todo mundo entender, o que que é a convenção coletiva, o que que os sindicatos negociam, né? Negociam direitos que não estão na lei. Então, o Isso. plano de saúde, o vale-refeição, o vale alimentação, cesta básica, eventual Uma hora extra acima de 50%. isso, elastecimento de afastamentos, né, em razão de licença maternidade ou mesmo de licença adotante. Então, tem o legal, eles aumentam esse período, licença paternidade. Então, são direitos que não estão na lei, são negociados pelo sindicato. E aí, qual era o argumento do doutor André e de alguns juízes à ocasião? Quando a convenção vem fazer isso, ela não dá esse benefício só para quem é filiado, né? Todo mundo, então, assim, parece inicialmente um pouco injusto que ele se beneficia da negociação coletiva, porque quando tem lá uma licença paternidade de 30 dias, tem convenção que dá lá para o pai 30 dias de licença paternidade. Ele tirava os 30 dias, ele fazia exigir aquele direito, mas ele não pagava o sindicato, que lá na fonte foi quem negociou e quem conseguiu esse direito. Então, esse era o argumento, mas era um argumento que nós, enquanto consultoria jurídica, a gente sempre tem que pensar no pior dos cenários, então a gente sempre Sim, recomendava que a gente recolhesse essa autorização para que ele não só tivesse ciência e autorizasse aquele desconto, como também, caso ele dissesse, não, eu não vou autorizar esse desconto, a empresa pensasse antes de fazer o desconto, porque poderia existir a possibilidade de ter que devolver esse desconto para o colaborador numa eventual demanda trabalhista, né? sim, sim, é. Eu reconheço que a minha decisão, ela não era majoritária, né? Não era majoritária, efetivamente, mas era um entendimento que eu tinha. Por exemplo, a gente pega lá a categoria de quem trabalha em bar e restaurante, só para dar um exemplo. O adicional noturno deles, se não me falha a memória, é de 35%, não é de 20%. 20% está na lei. A CLT é direito mínimo, certo? Além da CLT, só se consegue aquilo por norma coletiva, né? Só a norma coletiva vai dar algum direito acima dos 20% do adicional noturno. Como o pessoal de bar e restaurante trabalha muito em horário noturno, então eles conseguiram um adicional noturno melhor do que o adicional noturno da lei, né? Então é só apenas para citar um exemplo, né? O precedente normativo está aí na tela, né? Contribuições sindicais, na observância de preceitos constitucionais, a Constituição da República, seus artigos 5º, inciso 28, inciso 5º, assegura de livre associação e sindicalização. É ofensiva essa modalidade de liberdade, cláusula constante de acordo com convenção ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outros da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que observem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados. Está vendo por que eu falo que a minha decisão não era prevalecente até então, né? Mas, né, doutora Camila, É. doutor Então, Pablo, assim, só para que veio fique uma muito. mudança, e diga. Sim, só para ficar um pouco claro, eu não sei se o nosso público aqui é todo jurídico, né? O precedente normativo, ele é uma reiteração de decisões. Então, o tribunal, entendendo que aquele tema já foi amplamente julgado, ele cria um precedente que é mais ou menos dizer, eu penso desta forma, se chegar aqui, esse será o meu entendimento. Então, na prática, o que que acontecia, né? A empresa cumpria a convenção coletiva, descontava do colaborador a contribuição assistencial,
O colaborador entrava na justiça e dizia: não sou filiado ao sindicato e não autorizei esse desconto. E aí, seguindo esse precedente normativo, os juízes que seguiam, e a grande maioria o fazia, eles simplesmente diziam: olha, é livre a associação ao sindicato, você não pode obrigar uma pessoa a se filiar ou a pagar uma contribuição da qual ela não escolheu e não autorizou, então considero indevido esse desconto e aí determino a devolução. Então, acabava que, porque, para que fique claro para todos também, a empresa não tinha nenhum papel, o único papel da empresa era uma intermediadora. Ela desconta do trabalhador e repassa o dinheiro ao sindicato. Então, a empresa não fica com esse dinheiro. Então, quem era o lesado era o trabalhador. Só que depois, quando ele pedia a devolução desse desconto na justiça e a justiça reconhecia o direito à devolução, quem ficava lesado era a empresa, porque ela tinha pago ao sindicato e ele estava sendo condenada a devolver ao trabalhador. Então, antes da decisão do STF, esse era o entendimento. Ou seja, quem não é filiado ao sindicato, para ser mais, né, para ser mais curto, assim, resumindo, quem não era filiado ao sindicato, o entendimento do TST era que não estava obrigado a pagar a contribuição assistencial. Só que, vamos lá, que nós tivemos... Só lembrando que a doutora Camila foi muito feliz dizendo, ó, se chegar aqui, nós vamos mudar o entendimento, aqui no TST, né, no caso. Sim, Porque sim. súmulas vinculantes são só aquelas do Supremo Tribunal Federal, né? Qualquer jurisprudência do TST não vincula os juízes de baixo, até porque eu mesmo era um que julgava contra o precedente, né? Mas o indicativo é esse que a doutora Camila colocou com muito brilhantismo, que se chegasse lá no TST, se o regional não resolvesse o problema, batia lá no TST e eles iam mandar devolver as contribuições que entendiam irregularmente descontadas. Bom, mas aí chegou em setembro de 2023, né, doutora Camila? Eles chegaram lá num acórdão no Supremo Tribunal Federal, que praticamente derruba o precedente normativo 119, né? Que é a contribuição assistencial que é devida tanto por empregados associados ao sindicato como os empregados não associados. Só que garante a estes últimos, os não associados, né? Garante a estes últimos o direito de oposição ao desconto em folha de pagamento. Então, esta é a grande novidade. A gente entra na internet e todos os dias tem alguém comentando Tem sobre a alguém nova falando. contribuição assistencial e a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, doutora Camila? E aqui que a decisão ela não foi publicada, né? O acórdão ainda não Não. foi publicado, então a gente não sabe ainda. é, a gente tem só a ementa, né? Que é um pedaço, o trecho decisório da decisão, é a parte, né, de decisão. Então a gente já sabe que o entendimento foi que a contribuição assistencial, que antes era dada para não filiado, entendeu o Supremo Tribunal Federal que para que pudesse manter, em síntese, né, André, eu estou aqui bem resumidamente, porque a decisão é bem longa, né, até a parte final Sim. dela é longa, mas o que a STF entendeu? Que o sindicato perdeu força, e ele perdeu força e ele perde condições de negociação. Se ele não tem dinheiro para poder negociar, para poder buscar melhores condições para os trabalhadores, ele não tem como se manter, ele não tem como fazer isso. Por conta Então, daquela contribuição sindical que só vai descontar se ele se autorizar, ele né? autorizar. Então, ele praticamente vira uma faculdade, vira uma opção do colaborador, dele contribuir com o sindicato. Então, a STF entendeu que isso não fere, porque qual era a grande discussão? Existe um artigo na Constituição Federal que diz que é livre a associação sindical. Então, o trabalhador ele tem que ter a liberdade de se filiar ao sindicato que ele quer. Então, eu não posso, nenhum documento, nenhuma legislação pode me obrigar a me filiar a um sindicato que eu não quero, que eu não tenho interesse. E você incluindo uma cláusula na convenção coletiva, obrigando eu a pagar uma contribuição a determinado sindicato, você, em tese, o entendimento era de que você estaria sendo, de certa forma, obrigado a contribuir para um sindicato que você não tem interesse de se filiar. Então, essa era a grande discussão. O cotejo era de discussão entre a Constituição Federal, que trata da liberdade sindical, e a manutenção, né, do sindicato enquanto entidade
Eu trabalhei na minha carreira dentro de um sindicato e a gente sabe que o trabalho é realmente, você precisa de dinheiro, precisa de estrutura, e se não tem de onde tirar, realmente fica difícil ele fazer uma negociação. Então, essa era a discussão, e o STF entendeu que não, que isso não fere a Constituição Federal, você incluir a contribuição assistencial. Um dos argumentos foi esse que o doutor André Cremonesi trouxe, né, que quando ele negocia, ele, ele estende esse benefício para os filiados e os não filiados, então é meio injusto um não filiado se beneficiar, e depois ir lá e dizer assim, eu quero de volta esse dinheiro porque eu não contribuí. E sabe, André, a gente estava conversando, tem sindicato que ele devolve o dinheiro da assistencial se a empresa for demandada a devolver como desconto indevido. Porque a empresa repassa, né, a contribuição assistencial e ele coloca lá que se o trabalhador ele entrar na justiça e ganhar uma sentença contra ele, julgada a devolução do desconto indevido da assistencial, o sindicato devolve administrativamente o dinheiro, que é para você fomentar, mesmo que as empresas não tenham esse prejuízo e fiquem com receio de fazer os descontos, né? Sim. Então, a decisão do STF não foi, então a gente não sabe assim a íntegra dela, mas a gente conhece que a grande mudança é essa. E a decisão garante, por outro lado, a oposição do empregado. Assim, então agora eu vou ter que pagar, querendo ou não querendo, filiado ou não filiado, eu vou ter que pagar? Não, você não tem que pagar. O direito à oposição ele fica garantido. A grande questão é que ele está lá garantido na sede do sindicato, no prazo estabelecido pela entidade, né? E aí o doutor André trouxe um material muito interessante, que é recente, né? E ele vai falar um pouquinho da interpretação das centrais sindicais em relação a essa decisão, né, André? Eu só gostaria de complementar uma coisa, né, doutora Camila, para aqueles que estão nos assistindo, ainda que não sejam da área jurídica, mas havia uma lógica de primeiro fazer uma reforma sindical, para depois fazer uma reforma trabalhista. Mas isto foi atropelado no Congresso Nacional, que resolveu fazer uma reforma trabalhista primeiro, sem fazer a reforma sindical. Então, muita gente reclama que o sindicato não faz nada, é um sindicato inativo, não é atuante. Então, a reforma sindical viria em primeiro com o objetivo de fortalecer os sindicatos. Então, por exemplo, não ficar com mandatos de 7, 8 reconduções, 10, como eu vi, 10 reconduções, né? Ou seja, para poder deixar o sindicato melhor, né? Oxigenar o sindicato, era melhor fazer uma reforma sindical que talvez estimulasse os trabalhadores a se filiarem. Esta era a lógica, gente. A lógica seria fazer primeiro a reforma sindical. A reforma sindical patina há anos no Congresso com alguns projetos de lei que não se tornaram lei. Agora, a reforma trabalhista passou lá em 2017. Já temos 6 anos de reforma trabalhista, né? Dia 11/11 de 2023, vão completar 6 anos de vigência da reforma trabalhista, né? Então, paciência, devia ter sido feita alguma coisa diferente, né? Aí nós colocamos aqui, gente, porque o que aconteceu foi o seguinte: em desabalada carreira, as centrais sindicais, eu vou falar aqui, CUT, na Central Única dos Trabalhadores, FC Força Sindical, UGT, União Geral dos Trabalhadores, CBT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros e NCST, Nova Central Sindical de Trabalhadores. Eles se reuniram em desabalada carreira no dia 28/9, agora, recente, e depois já dessa decisão do Supremo, para traçar alguns parâmetros, né, doutora Camila, que eles entendem que devam ser observados a partir de agora nas normas coletivas no tocante à contribuição assistencial. Então, vamos lá. Isso porque, só um parênteses, André, saiu a decisão do STF, no dia seguinte já tinha sindicato mandando cartinha de cobrança de contribuição assistencial retroativa. Eu quero saber se você pagou, né? Várias empresas, clientes nossas receberam, inclusive intimações. Nós vamos negativar o nome da empresa, né? Enfim, quero saber se vocês pagaram, me mandam documentação.
para a gente poder fazer aqui o cálculo, etc. E o que que acontece? Como a decisão ainda não foi publicada, né, a gente sabe da ementa da decisão, mas ela não foi publicada, acredita-se, a gente não sabe, que não tem havido modulação. O que que é uma modulação? É a partir de quando que vai valer isso, né? Vai valer a partir da publicação da decisão, começa a interpretação das decisões, né? E o advogado fica ali sem saber, sabe aquela figurinha do advogado que corre para um lado, corre para o outro, é assim, porque a gente não sabe se vai haver modulação, que eu acho que seria o mais Ideal. adequado, né? O ideal. E é uma coisa que a gente conversa, porque, né, parece que eles fazem as coisas e salve-se quem puder, né? Parece que é para dar margem mesmo para a gente ter várias interpretações e ter várias decisões em sentido diferente, porque a partir do momento que você não regulamenta, não modula a decisão, você vai ter gente interpretando de todas as maneiras, né? Então, não há modulação, pelo menos não que a gente tenha conhecimento, porque não foi publicada a decisão. Então, por que que as centrais sindicais saíram correndo? Porque precisa regulamentar de alguma forma, e eles precisam dizer o que eles entendem. De um lado, tem aqui, a gente vai ver os pontos que o doutor André Cremonesi destacou. De um lado é bom porque a gente sabe exatamente como pensam os sindicatos, né? Então, isso dá um norte para que as empresas possam se adequar e traçar melhores práticas para evitar qualquer tipo de questionamento, né, ou de cobrança junto aos sindicatos. Então, a gente trouxe alguns pontos aqui bem resumido desse termo de autorregulação das centrais sindicais, é como se fosse um TAC, né? Ele está dizendo assim, olha, essas centrais estão dizendo, aqui a gente vai aplicar Vamos fazer desta isso. forma essa decisão. Então, tá lá. Número 1. A decisão do STF se aplica às negociações coletivas, acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, observadas a realização de deliberação de assembleia. Bom, para aprovar uma convenção ou acordo coletivo, sempre depende, tudo depende de maioria e o quórum previsto no estatuto para aprovação. Então, isso aqui, a princípio, vamos dizer, não há novidade, né? As É, assembleias deverão ser convocadas com garantia de ampla informação a respeito da pauta, promovendo a possibilidade de participação de sindicalizados e não sindicalizados. Eu acho super válido isso, né, doutora Camila? sim, Porque, no sim. final das contas, até os não sindicalizados poderiam lá falar alguma coisa. Eu penso que se eu sou não afiliado, não sindicalizado, e vou ter que pagar, em tese, se eu não fizer oposição, né? Porque é isso que aconteceu, eu vou ter que pagar, se eu não for lá no sindicato e não me opor, eu vou ter descontado, querendo ou não querendo, terei descontado lá no meu salário Sim. a contribuição. Então, se eu vou ter isso descontado, eu tenho que ter direito de participação em assembleia, eu acho que é justo. Agora, só um parênteses, André, não sei se todos conhecem, só uma rápida diferenciação entre acordo coletivo e convenção coletiva, para que a gente possa esclarecer todos, Você porque fala? Você pode fala? falar, pode falar. A convenção coletiva é um acordo de caráter normativo celebrado entre sindicato patronal e sindicato de empregados. Então, dos dois lados do polo há sindicatos, o patronal e o de empregado. Isto vale para a convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo também tem o sindicato de empregados, mas não tem o sindicato patronal, tem uma ou mais empresas. Normalmente, só uma empresa do lado patronal, porque e, a, e do outro lado o sindicato de empregados, né? Então nós temos dois instrumentos normativos. Muitas vezes é possível. Olha o que eu vou falar, em atenção. A convenção coletiva às vezes não prevê algum direito que a empresa, que determinada empresa possa dar aos empregados. Então o sindicato de empregados fala lá com o dono da empresa: vamos celebrar um acordo coletivo para trazer esse direito para os trabalhadores desta empresa. Aí utiliza-se do acordo coletivo. O pior disso tudo, a meu ver, é que a reforma trabalhista trouxe uma mudança negativa nesse ponto, porque ele diz que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva, mesmo que traga menos direitos que a convenção coletiva. Este é um problema, a meu ver, entre outros tantos, da reforma trabalhista. Diz que prevalece o acordo sobre a convenção. Bom, isso aí, para cima, eu acho ótimo. O problema é que o acordo coletivo pode prever até mesmo
menos direitos que a própria convenção coletiva, né? E na prática, aqui, se a gente tiver pessoal de RH, vai saber disso. O que que acontece, né? Tem algumas convenções, é muito comum isso, que ela prevê, por exemplo, ela põe lá uma cláusula, vou dar um exemplo aqui, tá? Ela põe lá uma cláusula de PLR. As empresas estão obrigadas a negociar valor de PLR. Ela não fala, você tem que pagar R$ 200 de participação no lucros, como é, por exemplo, um vale-refeição, num plano, numa cesta alimentação, que eles estabelecem o valor. Mas ela põe lá que você tem que fazer a negociação junto com o sindicato da PLR. Isso é para deixar aberto para que as empresas possam pagar mais ou menos. Quem tem condição de pagar mais, paga mais. Quem tem condição de pagar menos, paga menos. E aí é que se estabelece o acordo coletivo. Então, eles estipulam um prazo para você fazer essa negociação. A empresa tem que procurar o sindicato e falar: ó, eu vou fazer a PLR e vou pagar X reais. E aí é cobrada a contribuição assistencial também no acordo coletivo. Então, isso é muito interessante, é muito importante, porque a decisão do STF, ela fala da contribuição assistencial, e ela não diz para qual tipo de instrumento normativo é aplicado. Então, veio aqui, as centrais sindicais estão dizendo, é para todo e qualquer tipo de instrumento normativo. Então, o que que ele está dizendo? Eu vou te cobrar uma contribuição assistencial na convenção coletiva, e se eu fizer um acordo coletivo, ainda que esse acordo coletivo seja mais benéfico para você, vou pagar uma PLR a mais, ou eu vou, por exemplo, eu vou aumentar o seu plano de saúde, né? Vou te dar uma. Já tem um plano de saúde ali previsto na convenção, eu vou aumentar esse direito, esse benefício, vou fazer um acordo coletivo com o sindicato para aumentar esse benefício. Você vai pagar contribuição assistencial na convenção coletiva e no acordo coletivo. Você vai pagar duas vezes, porque a premissa é a negociação sindical. Então, como está havendo negociação entre a empresa, Duas, você vai pagar duas, duas contribuições. Isso é duas muito negociações, duas interessante. contribuições. É muito interessante, porque Exatamente. tem empresa que fala para mim: nossa, mas eu já paguei, eu tenho que pagar mais taxa. Tem que pagar mais contribuição, porque o acordo coletivo é um outro instrumento que vai tratar de. Às vezes ele trata de matéria que está na convenção e às vezes ele trata de matéria que não está na convenção. Então, você vai pagar outra contribuição assistencial. E aí, talvez para o pessoal entender bem, quem não é exatamente da área, eu posso ter na mesma atividade empresarial uma empresa que está melhor que a outra das pernas, está numa situação melhor, pode pagar uma PLR melhor, e a outra que está pior, ainda que seja a mesma atividade, ela pode estar com dificuldade de pagar o mesmo PLR que a empresa co-irmã está pagando, né? Ela está em situação mais difícil, né? Perfeito. Então, vamos para o 3. 3. Deve-se observar a autonomia sindical e estatutos das entidades para fins de fixação de percentual e valores razoáveis, com limites que não caracterizem formas indiretas de filiação obrigatória, né? Então, bom, primeiro que vamos tratar aqui que a isonomia é um direito constitucional, né? Constitucionalmente assegurado, não se poderia cobrar de valores diferentes. O problema é que isto aqui a gente precisa considerar percentuais justos e razoáveis, e aqui eu sempre falo que vai ser caso a caso, né? Isso aqui, a decisão da justiça haverá de ser caso a caso. Ó, este caso aqui é abusivo, este outro caso não é abusivo, vai depender da análise concreta de cada caso, né? Sim, o valor da contribuição, né? A gente está falando do Isso, valor valor razoável da percentual, contribuição. Porque o sindicato pensa, você tem sindicato com base territorial enorme, muito grande, e tem sindicato com uma base territorial pequena. Então, e você tem pisos normativos diversos, né? Então, às vezes, R$ 20, R$ 30, R$ 40 mensais para quem tem um piso salarial alto, não é algo absurdo, mas para quem tem um piso salarial próximo do salário mínimo, isso, se você considerar que é mensal a contribuição, né, pode ser um valor expressivo para o empregado. Então, isso também, só que, veja, fica muito subjetivo, né? O que é um valor Não, razoável, é né? Eu muito posso entender que subjetivo. R$ 30 é um valor absurdo, e tem gente que vai entender que é tranquilo Por pagar isso que eu estou R$ 30. dizendo que vai ser caso a caso. Isso Sim, aí o judiciário vai acabar.
Um dos meus receios, doutora Camila, vai ser mesmo as enxurradas de ações que poderão vir, né? Depois de tudo isso aqui que nós estamos falando aqui, né? Justiça do Trabalho, eu sempre falo, ela já está soberbada. A tendência é ficar um pouco mais assoberbada do que já está, né? É possível. Bom, o quarto, as assembleias são soberanas na apreciação de todo instrumento coletivo cuja aplicação beneficia toda a categoria, convenções coletivas ou todas as pessoas empregadas da empresa, acordos coletivos. Atinge todas as empresas do âmbito da negociação, compondo instrumento uniforme para sindicalizados e não sindicalizados, ocasião em que se dará a manifestação de vontade para sua aprovação e oposição, inclusive o relacionado ao desconto. Então, ele já está falando aqui, ó, vai estar previsto lá, a Assembleia Soberana para decidir, já está previsto na norma coletiva, né, para sindicalizados e não para associados e não associados, sindicalizados ou não sindicalizados. E vai ter o direito, e ter que ser aprovado nessa Assembleia, mas também, juntamente com isso, haverá de vir o direito de oposição, né? Letra E, que cada entidade sindical deverá, no âmbito de negociação, oferecer mecanismos de esclarecimento e condições de manifestação da vontade de sindicalizados e não sindicalizados, né? Então, nós não temos ainda no Brasil, né, a cultura da associação sindical. Essa que é a grande verdade, né, doutora Camila? Nós temos uma baixa adesão à associação, ao associativismo sindical. Esta que é a grande verdade. Então, talvez tenhamos aí um momento importante para tentar fazer valer qual seria a importância do sindicato nestas relações que vão se apresentar daqui para frente e que envolvem a contribuição assistencial. Por exemplo, o que faz um sindicato, né? Qual é o objetivo da existência de sindicato e a sua atuação junto ao sindicato patronal ou, se for acordo coletivo, junto à empresa direto? Isso é uma coisa que, muitas vezes, as pessoas não sabem exatamente, não têm noção exatamente do que nós estamos falando aqui, né? Letra F, aqui o F6, né? Aqui, práticas antissindicais de desinformação ou de incentivo à manifestação individual de recusa ao desconto, em especial quando desvinculadas das condições reais das negociações coletivas e seu resultado, mediante a formalização de acordos e convenções coletivas, possam ser punidas. O ordenamento jurídico veda, né, toda a prática antissindical, né? Então, essa questão da oposição ao desconto é o que está envolvendo aqui a questão, né? Então, ou seja, o patrão não poderia incentivar, né, os empregados A a não se se filiar, oporem, né? É, a não se filiar ou se opor, né? O que acontece na prática, assim, algumas empresas me questionam, alguns sindicatos entram em contato e falam, eu quero ir aí visitar a empresa, fazer um plantão para apresentar o sindicato para a empresa, e as empresas ainda têm muito receio disso, né? De deixar o sindicato entrar e deixar o sindicato fazer o trabalho de sindicalização. Alguns sindicatos ficam na porta da empresa, né? Tentando buscar colaboradores para fazer a filiação, e pela essa interpretação aqui das centrais sindicais, a empresa não pode nem orientar que o colaborador se oponha, né, e nem impedir a prática de sindicalização do sindicato, né? Então, ela não precisa deixar adentrar a empresa, mas ela também não pode impedir que o sindicato faça um trabalho de sindicalização, porque o sindicato tem dificuldade de chegar até o colaborador para fazer a apresentação do trabalho deles e deixar que o colaborador, que o empregado entenda ou conheça qual é a atividade sindical daquela entidade, né? A gente já está recebendo aqui, André, questões, né, perguntas em relação à cobrança, né, especialmente a cobrança de taxas, e aí a gente vai colocar aqui, pessoal, as 6 perguntas mais feitas em razão dessa decisão do STF, e aí, se não tivermos
dentro das perguntas, a gente não responder aqui, vão colocando no chat que a gente vai respondendo as perguntas depois do final aqui da explanação. Bom, a seguinte, essa daqui vai dar polêmica, né, doutora Camila? Que em nenhuma hipótese se admite a entrega de oposição ao desconto de contribuição negocial assistencial decorrente de negociação coletiva diretamente para a empresa, caracterizando nessa hipótese prática antissindical. Então, olha só o problema. Hoje, gente, eu conversava com a doutora Camila e já estava me falando da experiência pessoal dela, né? De fazer fila no sindicato que não aceitava o direito de oposição feito na empresa. Em um dado momento da minha vida profissional, eu achei que tinha que ser na empresa para evitar tumulto. Depois eu confesso para vocês, e não tenho vergonha de dizer, que eu mudei de opinião. Tá? Eu mudei de opinião. Talvez a doutora Camila nem concorde comigo nisso, né? Mas eu acho que o direito de oposição tem que ser, sim, feito no sindicato. E o meu fundamento para ter mudado é um só. Quando o empregado for fazer o direito de oposição no sindicato, o sindicato vai ter o direito de tentar convencê-lo de que é bom ser associado, né? Ou, ainda que não seja associado, que é bom que ele pague a contribuição, mesmo que ele não seja associado, de modo a fortalecer o sindicato nas futuras negociações coletivas. Então, isso está aqui interligado com a questão do prazo, que nós vamos falar numa das perguntas, né? Mas, a princípio, eu sei que pode dar problema, que pode criar algum tumulto, mas, primeiro, a empresa vai ter que deixar, a meu ver, que os empregados se dirijam ao sindicato, né, para fazer o direito de oposição. E o sindicato vai estar no seu direito de simplesmente homologar a oposição ou, antes de homologar, tentar convencer aquele empregado daquela categoria, ainda que não é associado, que ainda que ele não continue não associado, mas por que ele deve pagar a contribuição assistencial, né? É, essa questão é bem interessante, porque ele Essa não é. só está proibindo a oposição na empresa, como ele vai entender que é uma prática sindical, né? Então, é, eu concordo que a oposição tem que ser realizada na empresa, mas eu acho que hoje, infelizmente, não é feito isso de forma a possibilitar dignidade para que esses trabalhadores façam isso, né? E a minha experiência pessoal faz alguns anos que eu não estou mais, que eu não trabalho no sindicato, mas quando eu trabalhei dentro do sindicato, eu trabalhei num determinado sindicato que a base era grande e era um sindicato em que o piso normativo era baixo. Então, quanto mais baixo o piso normativo, maior é a oposição, né? Porque os valores acabam sendo um pouco expressivos, então o trabalhador ele vai acabar se opondo. E aí você tinha filas homéricas lá no sindicato, assim, o período era curto de oposição, tinha que ser na sede, vinham pessoas de São Paulo inteiro, o sindicato ficava no centro de São Paulo, então vinha gente da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Oeste, assim, longíssimo, e ficava, assim, 4, 5, 6 horas na fila, porque o número de pessoas era muito grande para fazer oposição. E o sindicato não tinha uma estrutura ágil para receber essa oposição, então acabava que às vezes o colaborador ia 2, 3 dias seguidos, ficar 3, 4, 5 horas na fila, e muitas vezes não conseguia fazer oposição e acabava tendo aquilo descontado. Então, essa foi minha experiência negativa, mas eu acho que isso é algo que também é uma discussão que a gente vai falar um pouquinho sobre o prazo, mas também é uma solução que o STF poderia ter resolvido com uma simples parágrafo, né? Que é colocar um prazo razoável para que você fizesse uma oposição Prazo dentro e da local, sede da né? empresa. Prazo e Prazo e local. local. A gente tem uma outra questão também que algumas empresas me questionam, que é a questão do teletrabalho, né? As pessoas que você tem hoje contratado na sede de São Paulo, que está vinculado ao sindicato em São Paulo, mas que trabalha, enfim, em outro estado, até muitos, às vezes em outro município. Alguns sindicatos, nesses casos, não são todos, nesses casos, permitem, desde que você comprove que você não reside na sede ou numa cidade em que o sindicato tem a base, né? Porque alguns sindicatos, a sede dele fica no município de São Paulo,
mas ele tem base e ele tem local em vários municípios, porque a base territorial dele é grande. Então, nesses casos, quando ele não tem base territorial e não tem local, eles aceitam para quem comprove que reside em outro estado ou em outro município, que você encaminhe isso por correio, desde que você o faça dentro do prazo de oposição que é concedido por eles, né? Então, isso também é outra questão que a gente vai ter que ver como que vai ser elucidada ou pelo STF ou pelos próprios sindicatos, né? Por correio, mas encaminhando ao sindicato, né, doutora Camila? Ao sindicato e dentro do prazo, né? Então, você tem que ter a comprovação de que a postagem foi Tá. feita dentro do prazo de oposição. A gente tem algumas empresas, e a gente tem empresas aqui que a gente presta consultoria hoje que estão 100% em home office. E aí você tem trabalhadores, principalmente em empresas de tecnologia, você tem trabalhadores em todos os lugares, né? A pessoa não se limita àquela sede só que a contratação é que delimita, né? O local de contratação é que vai delimitar lá, pela atividade preponderante da empresa, o sindicato a qual a empresa está submissa. Então, às vezes a pessoa mora no Rio de Janeiro, mas trabalha para uma empresa que é de São Paulo, o contrato é de São Paulo, então ele está afiliado ao Sindicato de São Paulo, ele tem que fazer a oposição ao Sindicato de São Paulo. Ele não vai sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo para apresentar-se pessoalmente para isso, né? Não dá para se exigir isso. Então, alguns sindicatos abrem essa possibilidade. Vamos lá. Que não se pratiquem cobranças abusivas e que fujam dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade relacionados ao contexto socioeconômico da categoria. Gente, não tem mais nada mais subjetivo, né? Eu mesmo, enquanto juiz, usei as expressões razoabilidade e proporcionalidade, mas reconheço que, numa certa medida, é difícil saber de antemão, né? Bom, isso aqui é razoável, é proporcional. Então, por exemplo, eu acho que um dos argumentos dados pela doutora Camila é muito bom. Se o piso da categoria é muito baixo, o valor não pode, da contribuição não pode ser muito alto. Mas aí vem a pergunta, mas o que é muito alto? Né? O que é muito alto? Né? E aí pode ser, como falou a doutora Camila, de repente R$ 30 para mim é muito e para você é pouco. Né? Então, esta é uma questão que também vai acabar desaguando no judiciário, gente, não tenha dúvida. Né? Que os acordos e convenções coletivas ofereçam segurança jurídica para sua aplicação, comprometendo-se as partes signatárias ao seu efetivo cumprimento. É um pacto normativo, né? É um pacto normativo, então espera-se que seja cumprido mesmo, né? Que eventuais questionamentos sobre cláusula de contribuição assistencial negocial ou seu equivalente sejam examinados a partir do quadro concreto em que se desenvolveu o processo de negociação coletiva, observando se os procedimentos adotados pelas entidades sem generalização e, em havendo abuso, que seja corrigido sem prejudicar a esmagadora maioria de entidades que se conduzem de boa-fé para ação sindical protetiva e efetiva, né? Então, por exemplo, aqui eu acho que essa questão quando ele fala assim, ó, sejam examinados a partir do quadro concreto em que desenvolveu o processo de negociação, eu diria, quanto mais o sindicato conseguir em favor dos empregados, me parece isso, né, doutora Camila? Quanto mais o sindicato conseguir em favor dos sindicatos, mais ele vai ficar à vontade para subir o valor da contribuição assistencial. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, que isso eu vi e fiquei estarrecido de ver. Então, quais são as faltas abonadas? Ele pega o artigo 473 da CLT, que trata dos abonos de falta, e copia na convenção coletiva. Não precisa fazer isso, porque a lei já está lá dizendo quais são as faltas. Então, 3 dias para casamento. Bom, ele poderia fazer uma norma coletiva para subir para 5. Mas na norma coletiva, repetir, ó, são 3 dias para afastamento em razão de casamento, por favor, não precisava ter isso lá na norma coletiva. Não precisava ter isso na norma coletiva. Isso já está na lei. Você conseguiu alguma coisa além para a categoria? Não, eu não consegui nada. Então você vai repetir o que está na lei? Né? Não tem o menor sentido isso. Né? Então, eu acho que quando a expressão sejam examinadas a partir do quadro concreto em que se desenvolveu o processo de negociação coletiva, eu acho que isso vai ser muito invocado. Bom, mas eu consegui isso, por isto que eu estou cobrando este valor de contribuição assistencial. Isso é o que me parece, tá, gente?
É. E isso só para explicar que esse valor, quando ele fala que seja razoável, né, apesar de ser bem subjetivo, razoabilidade, proporcionalidade, essa contribuição ela pode ser discutida, né? Isso que a gente está querendo dizer. Ela pode, ela pode ser, né, ser discutida em que sentido? Olha, ela é abusiva, ela é muito alta para aquela categoria ou para aquela, ou para aquele piso normativo, né? Então, por que que ele traz essa questão do caso concreto? Porque aí me parece, né, que ele vai dizer o seguinte: olha, eu consegui para você plano de saúde, eu consegui plano odontológico, eu consegui negociar que as empresas fizessem tudo isso aqui de benefício que você não tinha. Se ficasse ao rigor da lei, você não teria nada disso. Então, eu negociei e eu consegui mais, portanto, justifica um valor maior de contribuição assistencial. Mas, como o doutor André Cremonesi disse, é uma questão muito subjetiva e não dá para se saber qual vai ser o entendimento dos magistrados ou de quem for analisar a questão judiciária, né? Bom, depois tá, aqui sejam estimulados os procedimentos de autorregulação, evitando-se a intervenção ou interferência nas entidades sindicais, conforme previsto no artigo 8º da Constituição Federal e na Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. Eu aqui vou fazer me perdoem, né, com perdão da ausência das entidades sindicais a este evento, mas só para lembrar quem nos assiste que este é um país que a última palavra é dada pelo Poder Judiciário, né? Então, essa coisa de dizer assim, não, é lógico que o ideal, isto aqui é convenção coletiva e acordo coletivo é forma de autocomposição dos litígios. Então, essa é a forma ideal, inclusive. Autocomposição. Como é que eu faço uma autocomposição? Celebrar uma convenção coletiva entre os dois sindicatos, patronal e empregado, ou celebrar um acordo coletivo que tem uma empresa e o sindicato de empregado. Ótimo, o Estado não interfere, maravilhoso. Agora, dizer que não poderá ser levado ao Poder Judiciário, né? Evitando-se, lógico, vamos evitar que isso seja levado ao Judiciário. Mas se tiver uma cláusula abusiva, por exemplo, no valor da contribuição assistencial, isso vai desaguar no Judiciário, sim. Então, aqui neste país, a última palavra quem dá é o Poder Judiciário. Tem um litígio, está instalado, né? Eu sempre falo que a melhor forma que tem é autocomposição. Vamos celebrar uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Agora, se nele tiver alguma cláusula abusiva, isso vai ser objeto de questionamento judicial, gente. Então, vamos, ainda para aqueles que eventualmente não sejam da área do direito e nos assistem, tem que saber disso. Isso você vai poder levar tudo ao judiciário, né? Tudo ao judiciário. É por força do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Depois tem lá que as centrais sindicais integrantes do grupo tripartite, instituído pelo Decreto 11.477 de 2023, juntamente com a bancada patronal do governo federal, estão em esforço de construção e regulação para o fortalecimento do sistema sindical brasileiro, a promoção da negociação coletiva e de mecanismos de autorregulação que contemplem formas de correção do sistema para seu maior alcance e maior representatividade. Então, o que se está esperando é um fortalecimento, né, doutora Camila, um fortalecimento do sindicato que ficou muito em baixa depois da não obrigatoriedade mais de pagar a sindical aquele dia de março, né? Aquele um dia de março de cada ano, porque isso depende de uma autorização expressa do empregado para efetivar o desconto. Então, os sindicatos ficaram extremamente fragilizados, esta é que é a grande verdade, e agora o movimento, gente, é outro, tá? Agora o movimento é no sentido de fortalecer o sindicato, né? E uma das questões é de ordem econômico-financeira, né? Sim. E aí, é, E aqui tem a última, aqui, as centrais sindicais implementarão ouvidoria para receber denúncias de práticas antissindicais e procedimentos que não se coadunam com condutas assentadas na razoabilidade e em boas práticas nacional e internacionalmente reconhecidas, definindo os procedimentos padronizados para a tomada de medidas necessárias
para corrigir os desvios identificados e as punições às condutas de má-fé. O meu palpite, doutora Camila, é que o que vai acontecer na prática aqui é que vão acionar bastante o Ministério Público do Trabalho, Ministério né? Público. Com essa hipótese aqui, né, de identificação de denúncias, com denúncias de práticas antissindicais, identificação e a denúncia, certamente haverão de se socorrer esses sindicatos ao Ministério Público do Trabalho. Sim, é. Mas pelo menos teremos um canal, né? Como? Pensando por um outro lado, teremos um canal de ouvidoria das Sim, centrais sindicais para sim. fazer uma denúncia, né? E aqui eu trouxe também um projeto de lei, foi bastante veiculado na mídia também, ele foi aprovado assim, super fresquinho, dia 3 de outubro na Comissão de Assuntos Econômicos, e, por incrível que pareça, ele tem o objetivo de derrubar a decisão do STF que falamos até agora, né? Então, esse projeto de lei ele quer alterar o artigo 578 da CLT, que está aí, eu trouxe bem o teor do projeto de lei, e aí ele fala lá que as contribuições devidas aos sindicatos das categorias ou profissionais pelos seus filiados serão sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida nesse capítulo, desde que prévio expressamente autorizadas. Então, ele prevê que o colaborador tem que autorizar de forma expressa e prévia a, o desconto da contribuição. E aí, no parágrafo único, ele fala que é vedada a cobrança da contribuição prevista nesse artigo de membros de categorias econômicas e profissionais não filiados aos respectivos sindicatos. Então, esse projeto de lei, ele simplesmente está querendo desdizer o que o STF disse, que o STF veio na decisão e disse, olha, pode cobrar dos não sindicalizados, dos não filiados. Eu posso cobrar, e claro que fica garantida a oposição. E esse artigo, esse projeto de lei que visa alterar o que fala o artigo 578 da CLT, fala o contrário, fala, olha, você tem que ter autorização prévia expressa do colaborador e você não pode cobrar de não filiado. Importante esclarecer que ele foi aprovado apenas na Comissão de Assuntos Econômicos, ainda não está valendo. Eu trouxe esse projeto de lei porque é uma discussão, né, super em voga e fresca, para que todos saibam que existe, até porque está na mídia, mas ainda não temos aqui, a aprovação não está em vigência. Por enquanto, o que está em vigor é a decisão do STF, que, embora não tenha sido publicada, ela já tem a ementa divulgada, então recomenda-se que se siga a decisão do STF. Mas temos esse projeto de lei, e aí as considerações do doutor André, né, conversamos um pouco hoje sobre esse projeto de lei. Pode falar, André. Então, eu já conversei com a doutora Camila que o meu palpite é que se isso passar do jeito que está, o presidente Lula provavelmente há de vetar o projeto, integralmente. Integralmente. Porque esta situação aqui está valendo, sim, para aquela contribuição sindical. Um dia em março de cada ano. Isso valeria para esta contribuição. Agora, isto não vamos confundir uma coisa com a outra, não tem nada a ver com a contribuição assistencial, né? Então, a assistencial não vai mais poder colocar lá que ela não se aplica para não associado, porque ela, a partir de agora, pela decisão do Supremo, se aplica. Ela se aplica e garantido o direito de oposição, mas ela se aplica. Então, não precisaria da autorização para desconto. A autorização para desconto é a sindical, a assistencial não. Então, me parece que se passar o projeto do jeito que está, né, vai ter, primeiro, né, as comissões elas estão lá no controle preventivo de constitucionalidade, né? O executivo tem lá sanção ou veto, né? E depois sobra o controle repressivo, né, doutora Camila, que é ir na justiça dizer, ó, isso aqui está contrário a uma decisão, isso aqui é matéria já decidida pelo Supremo, vamos dizer, quando acontecer, ainda não aconteceu, transitado em julgado, que não tem mais discussão, né? Então, eu acho que este projeto, se passar deste jeito aí,
será integralmente vetado pelo presidente Lula. É o que eu acho. E agora, pessoal, já encaminhando aqui para o final, nós separamos 6 perguntas mais importantes, acho que é a dúvida de todo mundo, para a gente poder responder aqui e bater um papo. Se não tiverem aqui as perguntas abarcadas dentro da sua dúvida, coloque no chat que a gente vai respondendo, né? Então, a primeira pergunta é o que muda efetivamente, então, que é o que muda assunto desse nosso webinar com a decisão do STF? E aí, efetivamente, o que muda é que antes da decisão, a contribuição assistencial, que a gente está falando, de novo, somente da assistencial, não era obrigatória a não sindicalizados, né? Apesar de estar lá inserida dentro da convenção, aquele que não era sindicalizado não estava obrigado em razão daquele precedente normativo que nós falamos. O TST falava que o não sindicalizado não tinha obrigação de pagar a contribuição. E com a decisão do STF, você só não vai pagar a contribuição assistencial se você for lá e fizer a oposição junto ao sindicato. Se você não fizer oposição, quer você queira, quer você não queira, você vai ter descontado a sua contribuição assistencial. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda, e aí vou deixar para o doutor André Cremonese responder, que é o que todo mundo nos pergunta. Qual o Olha, prazo gente, para a essa oposição? questão, eu nunca vi uma convenção que previsse o direito de... Que, vamos falar a verdade, né, doutora Camila? Mesmo com o precedente 119 do TST em vigor, ainda quando estava valendo, vamos dizer assim, quando estava vigendo, os sindicatos já colocavam que a contribuição assistencial ia ser paga por associados e não associados. E já havia previsão, na esmagadora maioria delas, de direito de oposição, né? Bom, então, é aquela história. Qual é o prazo? O Supremo poderia ter resolvido essa questão, fixando um prazo razoável. Esse era o ideal, né? Porque toda convenção ou acordo que eu vi de direito de oposição, o prazo era de 10 dias. Sempre 10 dias, sempre 10 dias. E muitas vezes esse prazo ele é muito exíguo, gente, né? Ele é muito exíguo, né? Porque você tem a data da assinatura da convenção, você tem a data do depósito no Ministério do Trabalho e depois tem a data da vigência, né? E a data da vigência mesmo é a fixação a vigência, ela é retroativa, mas ela vale quando publica para todo mundo ter ciência. Então, a própria lei fala em publicação nos quadros de avisos das empresas, né? Então, eu digo o seguinte, eu me parece que seria razoável 30 dias, né, doutora? Eu acho que 30 dias seria um tempo bom. Daí para mais, doutora Camila. Agora, É, 10 dias eu acho muito pouco. Ainda que sejam só esses 10 dias, né? Então, não vai poder ser da assinatura, não vai poder ser do depósito do Ministério do Trabalho. Vai ser a partir do dia que a empresa fixou em seus quadros de forma clara, para dar ciência clara aos trabalhadores que está vigendo uma nova norma coletiva. Mas eu ainda continuo achando e que 10 dias 10 é dias pouco. é muito pouco. Eu acho Também muito acho. pouco. E até Acho muito. porque, né, tem convenção, tem sindicato que assina, manda para o Ministério do Trabalho, só publica muito tempo depois, né? Demora para fazer publicação Mas de como pôr em convenção 10 dias se ele coletiva. está assinado há 6 meses atrás, né? Sim, exato, né? Ah, Então, e atualmente os sindicatos, a maioria, né, grande maioria, tudo tem exceção, né, gente? Eu já vi de tudo de sindicato, mas a maioria divulga nas redes sociais, né? Então, eles colocam lá nas redes, colocam no site, você até acessa, você consegue acessar a íntegra dela assinada e registrada junto ao Ministério do Trabalho. Então, também penso que, e aí essa era a minha experiência, né? Esse sindicato que eu trabalhei eram 10 dias, e não eram 10 dias, estava até comentando com o doutor André, não eram 10 dias úteis, eram 10 dias corridos. Então, assim, você já perdia o final de semana, porque o sábado e domingo o sindicato não funcionava. Eles tinham, assim, úteis mesmo, 8 dias para uma categoria gigantesca, 8 dias para você ter ali 4, 5, 6 mil pessoas se opondo, não é suficiente. Imagina 6 mil pessoas dentro de um sindicato, quantas pessoas você não precisaria para receber esse tipo de oposição? Então,
A PL, a regulamentação da PL diz que o prazo, né, a discussão, o Ministério da Economia, né, o ministro divulgou lá e falou que um prazo razoável seria um prazo de 60 dias, né? Mas também não dá para você ficar muito tempo fazendo oposição, porque o sindicato vive disso, né? E a intenção do sindicato é realmente mostrar para as pessoas, 2 meses do ano eles ficam lá recebendo oposição, eles não conseguem, né, fazer a negociação, fazer todo o restante que é necessário para isso. Então, próxima pergunta que a gente separou aqui. Onde será exercitado direito de oposição àqueles empregados que não sejam associados? Como eu já disse, vou reiterar aqui, mudei de opinião, né? E a letra G desse termo de autorregulamentação vai considerar que é uma prática antissindical. Vê bem, eu não estou falando que esse termo de autorregulamentação tem força normativa, nada disso. Mas a gente já sabe qual vai ser o padrão de conduta do sindicato, certo, doutora Camila? Nós já sabemos que eles É vão isso. considerar que o direito de oposição seja previsto para ser feito na empresa como prática antissindical, né? Então, eu acho que, desde que num prazo razoável para se exercitar esse direito de oposição, eu penso que ele deva mesmo ser feito na sede do sindicato. E o intuito aí é permitir que a pessoa possa, né, no sindicato, convencer o empregado que, ainda que ele não se associe, mas que ele permita o desconto, né, visando sempre mais e melhores condições de trabalho para o futuro, né? Porque sem dinheiro eles não conseguem trabalhar. Essa que é a grande Sim. verdade, né? E para quem aqui é RH, DP, né, o pessoal, é, como a gente está entendendo que você somente não vai descontar do colaborador que apresentar oposição, é necessário que o colaborador vá até a sede do sindicato. O que que acontece lá na sede do sindicato quando ele vai entregar a cartinha? Ele faz uma cartinha de próprio punho, dizendo que ele se opõe ao pagamento dessa contribuição, e o sindicato carimba essa oposição. O sindicato registra isso dentro dos quadros dele, e ele não vai cobrar a empresa em relação àquele colaborador. Esse colaborador volta com essa cartinha carimbada pelo sindicato, entrega para o DP e para o RH, e somente com a oposição, o DP e o RH não farão a cobrança dessa contribuição. Se ele não trouxer a carta carimbada pelo sindicato dentro do prazo de oposição que o sindicato der, é, a empresa tem que fazer o desconto, né? Porque se a empresa não fizer o desconto, futuramente o sindicato pode cobrar, e agora mais ainda com uma chancela do STF, ele pode cobrar a devolução desses valores, pagamento desses valores pela empresa. Inclusive, alguns sindicatos fazem inclusão é, na Serasa, nos órgãos restritivos de crédito, né, que a empresa não fez o pagamento daquele tributo. A PL, se permanecer, né, se passar, e a gente acredita que não, diz que você precisa, o colaborador tem que autorizar. Então, a PL faz o contrário. Se você vai descontar de mim, você tem que ter uma autorização. Então, aí ela teria que autorizar prévia expressamente lá o desconto. Próxima pergunta Então, só para é, a gente completar, né, doutora Camila, o receio do sindicato não é outro que não o temor de que, dentro da empresa, ele seja obrigado a assinar o direito exercitar o direito de oposição. É esse o motivo, tá? Vamos lá, outra. e aqui é outra também campeã, é possível, e até já está acontecendo isso, é possível a cobrança retroativa da contribuição assistencial dos empregados não associados no sindicato? Então, tem gente cobrando os últimos 5 anos, né, doutora Camila? Sim, A gente tem ouvido aí gente cobrando. O acórdão, como a doutora disse, não foi publicado, então não sabemos efetivamente se há modulação de efeitos, ou seja, como é que isso fica no tempo, retroativamente falando, né? Ao que parece, palpite, hein? Ao que parece, não houve modulação no acórdão do, do, do Supremo Tribunal Federal. Agora, ainda que se... não, como não houve modulação, o efeito é retroativo aos últimos 5 anos, que era a prescrição quinquenal, né? Mas eu só lembro aqui, né, que até agora prevalecia o precedente normativo 119, né, que não obrigava descontar de
de não, que vedava, né? Aliás, vedava o desconto de não associados. Então, ainda que não tenham sido modulados os efeitos, eu penso que não poderia ser cobrado de forma retroativa, né? Agora, também tem uma coisa, né? Se entender que é possível a contribuição a cobrança retroativa, o direito de oposição tem que ser exercitado do mesmo jeito, a meu ver. Né? Ah, não, pode cobrar os últimos 5 anos. Vamos dizer que prevaleça esta tese que hoje é difícil para a gente falar, né? Mas eu penso que o direito de oposição terá que ter permitido para falar, não quero desconto dos últimos 5 anos, né? Hum. Se prevalecer essa tese, então teria que abrir um prazo para que o Sem colaborador vá lá dúvida, e diga, olha, não quero fazer o não dá, pagamento desse período, etc. não dá. Sim, faz muito sentido, né? Mas já existe, então, se você aí da empresa recebeu alguma cobrança dos últimos 5 anos, o que que acontece? Como que você vai pagar algo para trás, sendo que prevalecia um outro entendimento. Prevalecia o entendimento de que você não estava obrigado a fazer oposição lá de forma presencial, você tinha que ter uma autorização. E você tinha essa autorização. Então, não faz muito sentido que essa cobrança seja retroativa. Mas, né, a gente tem que se precaver, então, se você recebeu, ainda pode ser discutido isso, é, especialmente fazendo garantia aí um direito de oposição retroativo. Né? Sim. Aí as duas últimas perguntas que nós temos aqui. É possível a cobrança pelo sindicato de um valor para que o empregado não associado do sindicato possa exercer o direito de oposição? Inclusive, essa pergunta, tem alguém aqui que Já fez, que eu colocou, vi aí. André, que já É, fez, só que foi mais ou menos num sentido diferente. Eu vou até pegar aqui a pergunta, porque a gente já aproveita a resposta de uma vez. Pelo que eu entendi, acho que foi o Éder que fez a pergunta aqui, ele colocou aqui, esse sindicato cobra taxa para entrega de oposição, isso é legal? E ele copiou um pouquinho da cláusula aqui, André, mas a cláusula menciona um TAC e menciona também uma participação negocial visando cobrir gastos e garantir a manutenção dos direitos coletivos. Então, pela redação da cláusula, Éder, não me parece que ela está cobrando pela oposição. Me parece, pela redação da cláusula, que ela está cobrando uma participação negocial em virtude de um TAC que a gente não tem conhecimento. Esse TAC aqui é um termo de para variar. ajustamento de conduta, tá? Então, a gente não tem muito como saber, eu teria que conhecer esse TAC para entender de onde veio essa cobrança, mas ela não está cobrando aqui pela redação da cláusula, ela não está cobrando pela oposição, ela está cobrando uma taxa negocial de manutenção do sindicato no valor fixo de R$ 150 até o quinto, repassado até o quinto dia útil do mês subsequente ao desconto. Até porque eu não posso ter nenhuma cobrança, né, ao direito de oposição. O direito de oposição é livre, constitucionalmente garantida, livre sindicalização. Então, a oposição é um direito, não pode haver cobranças pura e simplesmente pela oposição. O ministro Barroso, quando foi agora dar uma entrevista, ele falou que ele mesmo acha que os empregados não deveriam se opor ao desconto, mas ele idealizou como a questão do fortalecimento do sindicato mesmo, né? Agora, exigir, eu nem estou falando que a cláusula do colega aí que coloca para a gente discutir, mas cobrar por oposição, eu não tenho dúvida que vai ser considerado praticante sindical. Eu não tenho a menor dúvida. E o ministro Barroso, ele fala que ele acha que o empregado não deveria se opor ao desconto, né? Mas em nenhum momento ele diz que tem que pagar algum valor para se opor. Então, isto está, a meu ver, com todo respeito a opiniões em contrário, está completamente fora de cogitação e de propósito. Sim. Não tem sentido. E aí, a última que a gente trouxe há um valor pré-estipulado para cobrança de assistencial, de contribuição assistencial, né? Há um valor para cobrança dessa contribuição? Não há, né, André? Não, não há nenhum valor, não há uma prefixação, tudo vai ser decidido pela Assembleia, que é soberana, né? Agora, voltamos àquelas duas expressões, né? Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no contexto
socioeconômico, relacionados ao contexto socioeconômico da categoria. Então, eu acho que tem categorias que podem ficar muito frágeis e aí o desconto não poderia ter um valor muito relevante, né? Mas aqui eu invoco o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala no direito constitucional de ação. Então, eu penso que muitos casos serão judicializados. Se o Infelizmente, valor né? O for pessoal fala que considerado abusivo, ou se a é, categoria entender pela abusividade, exatamente, certamente vai ser discutido, vai vai ser desaguar lá discutido. no judiciário. Inclusive, isso vai poder ser levado até ao MPT, né? Para eventualmente ajuizar a ação anulatória de cláusula, Dessa não da cláusula. convenção coletiva inteira, mas daquela cláusula que cobre uma importância abusiva, injusta, despropositada E aí, até para aproveitando esse gancho, assistencial. André, além da ação anulatória, você acha que é possível uma ação para adequar esse valor? Então, aí é que está, eu acho que não, porque Não, se né? quando o MPT exclui, consegue na justiça a exclusão da cláusula, ó, essa cláusula aqui não se aplica. Então, não haveria possibilidade de substituição. O que eles teriam que ver é o ano que vem fazer Faria uma uma coisa. nova negociação. Isso, eu acho que não. O MPT, eu sei porque eu fui de lá, ele trabalha exclusivamente para excluir, para tornar inaplicável aquela cláusula, não para Sim, substituir por outra. Até porque perfeito. isso é soberano da Assembleia, né, doutora Camila? Não Sim, daria teria para. que ter uma negociação, né? Teria que ter uma negociação. Gente, então é isso. Estou deixando aqui os meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Sinta-se à vontade para dúvidas, questionamentos. Eu vou responder aqui algumas dúvidas que ficaram no chat, no chat. Tem duas dúvidas aqui, André, vou passar para você. Como fica a situação dos sindicatos dos servidores públicos que não costumam firmar acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho? Duas pessoas fizeram essa pergunta. Então, na verdade, há uma discussão aí, né, sobre isso, porque no particular, eles criam o Sindicato dos Servidores Públicos, é verdade, mas não tem o outro lado da moeda, que é o sindicato patronal, né? Então, é muito complicado, né, gente? A gente já, de cara, a gente tratar essa questão da contribuição eventualmente prevista na convenção, porque você vai assinar, mas vai assinar com quem, né? Criar o sindicato é possível, mas por força do princípio da legalidade, gente, por força do princípio da legalidade, os direitos trabalhistas dos servidores públicos estatutários, eles têm que estar previstos em lei. Não pode haver negociação coletiva para isso. Tem lá uma exceção numa orientação jurisprudencial da SDC, acho que é a número 5, que fala da possibilidade de criar uma obrigação para o ente público em cláusula social, por exemplo, estabelecimento de um plano de saúde. Mas reajuste salarial depende de lei. Qualquer outro direito que aumente remuneração depende de lei. Então, uma coisa é estar com o sindicato criado e outra coisa é a vedação, que, aliás, foi já o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, se não me engano, doutora Camila, foi ADI 3393, lá do tempo do Collor, quando foi sancionado e promulgada o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112. E esses artigos que tratavam de convenção coletiva e negociação coletiva foram vetadas pelo presidente Collor à época. Então, nós temos aí um impasse, gente. Criar o sindicato? Pode criar. Agora estão falando na criação, houve-se, eu não sei se é verdade, falando eventualmente na criação de um sindicato de juízes, que não está mais havendo vedação para isso. Não sei se vai haver mesmo, eu estou aposentado, então desconheço a fundo, né? Mas dos servidores públicos em geral, eles podem criar sindicato. Eu fui filiado ao sindicato quando fui fiscal de contribuições previdenciárias, eu era filiado ao sindicato. Agora, e a negociação coletiva? Essa está vedada pela ADI 3393. Então, não virá eventual contribuição assistencial decorrente de uma convenção ou um acordo, porque isto é impossível negociar, né? Em razão da ausência do patronal, né?
Exatamente. Aí a gente tem uma outra aqui, Marcos Lírio, ele pergunta o seguinte, que a empresa que ele trabalha pertence ao sindicato de Osasco, mas que, pelo que eu entendi, aqui ele trabalha na construção civil e as obras estão 90% em São Paulo e os outros 10% em outros municípios, e que eles foram praticamente obrigados a se desligar do sindicato de Osasco, por pura arbitrariedade do sindicato, me parece aqui, do contrário, os funcionários não entrariam em nenhuma obra para trabalhar. Então, as dúvidas deles são as seguintes: os funcionários não deveriam estar filiados ao sindicato do local da empresa? O acordo sindical deve ser regido pelo local da empresa ou por onde as obras acontecem? Os feriados devem seguir o da empresa ou o do sindicato? O piso salarial deve ser regido pelo sindicato do local da empresa ou do local das obras? Tivemos que mudar o piso salarial dos funcionários quando tivemos que nos filiar ao Sindicato de São Paulo. Como se resolve isso? Aqui é uma questão de enquadramento, né, Marcos, Enquadramento. né, André? Exatamente. É uma questão de enquadramento sindical, porque Base territorial, né? base territorial é enquadramento sindical, porque o que determina o enquadramento sindical, os sindicatos, eles são criados, são livres, né? Existem diversos sindicatos lá, mas o que determina o enquadramento sindical é o objeto preponderante da empresa, né? A atividade preponderante da empresa está lá no artigo 513, né, André? No 513, acho que é no próprio Que é 513 que está lá, atividade preponderante. Então, a atividade preponderante respeitada a base territorial da empresa, ou seja, o local em que a empresa está situada. Eu dei o exemplo aqui da empresa que nós temos como cliente aqui no escritório, que ela está, no caso dela, ela está em Sorocaba, mas ela tem funcionários, como ela trabalha em home office, ela tem funcionários em vários estados, inclusive. Mas então segue-se o do local da empresa, da né? sede, Então, né? da Da sede sede, da né? empresa, e não da obra, até porque ela faz uma obra. Pensa, vamos pensar você na construção civil. Você faz uma obra por um ano em Guarulhos, no ano seguinte você está em Osasco, aí você teria que ficar mudando o sindicato de Guarulhos, depois o sindicato de Osasco, depois o sindicato de Barueri, não teria muito sentido. Então, é o da sede da empresa, Eu penso também isso. Eu né? penso isso. Então, primeiro, a base é o enquadramento da atividade preponderante, então você tem que ver se o objeto desse sindicato, todo sindicato tem lá, ele é sindicato dos empregados em empresas de construção civil, e aí ele tem a base territorial, né? Sim. E aí você tem que ver lá dentro do seu CNAE qual é a atividade preponderante da empresa, para você poder fazer esse enquadramento. Então, respondendo aqui, eles não deveriam estar filiados ao sindicato do local da empresa, do local da sede da empresa, não da obra, porque a sua obra ela pode se fazer, você pode fazer obra fora de São Paulo, você pode Brasil fazer obra todo. no Brasil inteiro. O Então, Brasil não é do todo. local da obra, é do local da sede da empresa. E o acordo, as obras onde elas se encontram, se você tem que pagar pela obra, não tem que pagar pela obra, você tem que pagar pela local da sede. E aí a discussão seria uma discussão judicial, se o sindicato exige que você, um sindicato que não é o sindicato correto, se ele exige uma contribuição sua que não é o sindicato do enquadramento, você tem que entrar com uma ação judicial. Eu vou E eu abrir vou, aqui, eu vou pode falar falar, uma né? coisa, doutora Camila. Talvez haja aí uma confusão, e eu não gosto de me meter naquilo que não sei e não atuo. Sim, Mas, sim, por exemplo, a questão do ISS me parece que é cobrado pelo endereço da obra. O sim, sim. IS é o imposto sobre serviços, se não mudou a lei, porque eu não gosto de falar de área que eu não atuo, que é a tributária. Mas, por muito tempo, o ISS era pago pelo local da obra, o que não tem nada a ver aqui, a meu ver, se ainda continuar nesse sistema, o enquadramento sindical, né? Marcos, pode falar. Você levantou a mão aqui. Boa noite. Obrigada pela sua pergunta. Obrigado a vocês pela ajuda aí que vocês estão dando. A minha pergunta se faz presente, porque é praticamente uma arbitrariedade que nós tivemos aqui na empresa. Se eu não tirasse os meus funcionários de Osasco e colocasse eles no Sinduscom, eu pessoalmente fui no sindicato. Eu pessoalmente fui. Se eu não tirasse os meus funcionários de Osasco, eu tenho mais de 70 obras em São Paulo. Nenhum funcionário meu iria entrar numa obra. O nosso CNPJ foi barrado pela falta de pagamento de contribuição assistencial e pela
pela não mudança dos funcionários que estavam alocados em Osasco. Eu tive que pagar mais de R$ 5.000 de contribuições desde 2018, tudo isso para eu voltar, meus funcionários voltarem a entrar em obra. Por isso que a minha pergunta foi, que direitos eu tenho? Eu me sinto agora sem nenhum direito mais. Nenhum direito. Eu não posso nem abrir a boca mais para falar alguma coisa. Por quê? Porque tudo o que eu disser no sindicato, eles simplesmente negam e dizem que tem que ser daquela forma. Eu tenho obra em Barueri, Cotia, Sorocaba, eu tenho obra em outros municípios. Eu disse, cada município eu vou ter que me filiar ao sindicato da construção civil desses municípios, porque os funcionários são os mesmos. Eu tiro gente de São Paulo, levo ele para Barueri. Lá eu vou ter que me filiar ao sindicato de Barueri? Eu entendia que seria o local da obra. Consultei o advogado da minha empresa e ele falou, local da obra. Mas se você quiser comprar uma briga, você pode comprar uma briga. E eu tenho certeza que teus funcionários não vão entrar nas obras. Ou você faz o que eles estão te pedindo, ou você simplesmente vai parar as obras. E como eu tenho eu tenho um contrato de trabalho, de término de obra, eu tive que fazer o quê? Ceder. É por isso que essa é a minha pergunta para vocês. Que eu me Mas sinto parece hoje. que não foi pedido, né, Marcos? Não foi pedido, né? Foi imposto, né? Exatamente, não foi pedido, foi Imposto. imposto. E hoje a gente recebe inúmeras boletos de contribuição Sim, para sim. ser descontado dos funcionários. Eu recebo cartas e cartas e cartas de cada funcionário mensalmente para ser pago ao sindicato. Então, assim, a gente hoje aqui na Veja, empresa está de mãos Marcos, atadas. aí eu acho que é uma discussão que, se esgotou de forma administrativa diretamente no sindicato, é uma discussão judicial, Eu né? ia falar isso. É uma Eu ia falar declaratória, isso. é uma Tem ação tem que declaratória de judicializar. enquadramento sindical. Você tem que Tem que judicializar, judicializar. inclusive se você pagou indevidamente para um sindicato, né? Não é porque você pagou que você não pode discutir isso, né? Entendo que o sindicato correto é o de Osasco. A gente tem demandas aqui no escritório, em que sentido? Ele recebe boleto de 2 sindicatos. Ele fala, Camila, não sei qual dos dois eu tenho. E a gente tinha, vou dar um exemplo aqui, nomeando, não gosto muito de nomear, mas eu vou dar um exemplo de uma briga eterna, e aí o doutor André Cremonesi pode me ajudar, inclusive, que acho que ele até julgou demandas nesse, que era o Sindifest, né? O Sindi dos hotéis, Sintoresp versus Sindifest. Sintoresp versus Sindifesp, que Sindifest. tinha uma discussão lá, tem uma questão técnica aí, Marcos, que assim, os sindicatos eles são divididos, eles podem ser criados por especificidade. Então, por exemplo, você está falando do sindicato dos restaurantes. O McDonald's é um restaurante, não é? Concorda comigo que é um restaurante? Então, nós temos o sindicato dos restaurantes, que é o Sintoresp. Só que o McDonald's, Burger King, etc., são fast foods, restaurantes de fast foods. E por uma questão de especificidade, foi criado o Sindifest. Então, em tese, o McDonald's, Burger King estaria dentro do Sindifest e os demais restaurantes dentro do Sintoresp. Uma briga eterna isso. Que eu não atuei, mas vi muita decisão, já vi muita discussão sobre isso. E aí, o que acontecia? Eu sou, por exemplo, um restaurante que faço, não sou um McDonald's, mas sou um restaurante que faço fast food. Eu recebia demanda, eu recebia boleto do Sintoresp e recebia boleto do Sindifest. Para quem que eu pago? Não sei, porque eu sou um restaurante, mas sou um fast food. Para quem que eu Consigna em pago? Não pagamento. sei. Então, você Consigna em pagamento. entra com uma ação, consigna em pagamento, fala assim, ó, estou recebendo cobrança desses 2 sindicatos, não sei qual que é o sindicato que eu tenho que pagar, me diz aí, juiz. E aí você joga a bola para o judiciário. E aí o judiciário disse, ninguém mais vai poder desdizer, o sindicato vai ter que conseguir derrubar um decreto judicial para poder te cobrar. E ele não pode impedir a sua entrada dos seus colaboradores. Mas neste caso específico que você trouxe, eu penso, como eu disse, que o local mesmo, o enquadramento, claro que teria que analisar a sua atividade preponderante, ver qual sindicato você está enquadrado, etc. Mas eu penso que a regra é o local da sede da empresa, né, André? Nós somos indústria metalúrgica aqui na empresa, entendeu? Sim. Só para vocês, metade da minha empresa hoje, ela tem dissídio em março, que é o do Sinduscom, né? Maio, e metade da empresa tem pelo sindicato de Osasco, que é em novembro.
Então, e esses Isso funcionários de isso obra. pode acontecer, tá? Não é vedado, e aí a gente entraria em outra seara, mas não é vedado que uma mesma empresa tenha mais de um sindicato. Então, Tem mas É eu porque não tem paguei. atividade preponderante, né? Eu paguei meus funcionários em novembro o dissídio de Osasco. Quando foi em janeiro, o Sinduscon de São Paulo falou: eles têm que vir para São Paulo. Coloquei eles para São Paulo em janeiro. Quando foi em maio, falou: eles têm dissídio. Então, Eu mas paguei aí dois dissídios. você tem que judicializar. Eu acho que Pois aí a é, recomendação é pois é. judicializar. Não tem Exato. Eu jeito. ia falar isso. Eu ia É. falar isso. Não tem jeito. Né? E eu Agradeço, cansei de agradeço, julgar. doutores. Muito Imagina, obrigado. imagina. Eu cansei de julgar assim de Pesp versus Sintoresp. Eu perdi a É. conta de quantos julgamentos eu fiz nesse sentido aí, sobre isso aí. Aí a gente tem só mais duas perguntas aqui. Uma é da Isabela. A questão do teletrabalho, a gente já respondeu, né? Temos colaboradores em outros estados, teletrabalho, porém registrados na matriz em São Paulo. Alguma recomendação específica de abordagem com os sindicatos com relação à oposição? Aí a gente tem que esperar mesmo a decisão do sindicato, né, Isabela? Porque quem está fora de São Paulo, se o sindicato não tiver uma base territorial lá, ele tem que dar um meio, ele tem que dizer qual é o meio de oposição desse colaborador. Não posso fazer um colaborador vindo de Recife ou do Rio de Janeiro para São Paulo para fazer pessoalmente uma oposição lá na sede do sindicato. Então, normalmente, os sindicatos eles trazem essa resolução. Alguns por correio, outros por e-mail. Aí vai ter que ver com o sindicato, quando ele divulga a convenção e abre o prazo da oposição, ele tem que abrir o prazo para dizer como que você vai fazer para quem está fora de São Paulo, da base, em teletrabalho. Outra pergunta interessante, André, como que fica a contribuição patronal em relação a essas... Eu acho que a pergunta aqui é se a gente tem contribuição assistencial patronal, né? Acho que é isso. Ela já existia. Ela já existia. Aí você vai falar assim, mas tem sindicato, tem empresa que não é filiada. A questão de ser ou não associado do sindicato, se vale para empregado, vale para empregador. O raciocínio é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, é da mesma forma, tá, Da mesma Giovana? forma. Da A mesma forma. contribuição... É porque, assim, da mesma... A negociação, ela é uma negociação... É importante isso ficar muito claro. Quem paga a contribuição assistencial dos empregados é o empregado, não é a empresa. Você desconta do empregado e repassa para o sindicato. Então, a empresa não está pagando nada, não está saindo do bolso da empresa. Só que Ela o vai pagar a patronal, dela. a Ela vai dela que é a pagar a dela patronal. porque o sindicato patronal fez a defesa dela para Isso. conseguir o melhor para ela. Exatamente. Então, a contribuição patronal assistencial existe e ela é devida, claro, havendo essa previsão normativa. Se está lá na convenção, ela vai estabelecer que os empregadores, por ter essa representação junto à negociação sindical, porque uma convenção ela só existe da negociação dos dois sindicatos. Eu tenho sindicato patronal e sindicato dos empregados. Eles sentam numa mesa e negociam. Então, o empregado quer mais reajuste salarial, quer mais benefícios, e o empregador fala: não, a categoria não tem direito, não tem dinheiro para pagar. Por exemplo, a gente teve negociações em período de pandemia, turismo foi super afetado, restaurante foi super afetado. Então, o patronal tem que estar lá defendendo os interesses dos empregadores. Então, por a negociação dos empregadores, o patronal vai pagar a contribuição assistencial ao patronal. E a empresa paga do empregado, mas simplesmente como uma mera fonte pagadora. Ela retira de um e ela repassa para outro. Então, não é ela que paga, tá? Então, sim, Giovana, fica da mesma forma, se aplica a mesma decisão e o mesmo entendimento. Tá bom? Gente, eu quero agradecer de novo muito a presença de todo mundo, quem ficou aqui até agora. Quero agradecer a Probus Prime, na pessoa do Sidney e do Wilson. Varejo 180, doutor André Cremonese, obrigada. Minha equipe que está aqui também, estou vendo algumas carinhas, alguns clientes. Muito obrigada por tudo, obrigada pela paciência. Meu contato à disposição, quem quiser mandar e-mail, conversar, a gente está à disposição. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço também o convite. Obrigada, André. O Wilson quer falar? Não, eu agradeço a vocês aí pela excelente exposição e muito esclarecedora. E foi um prazer participar com vocês.
Obrigada, o prazer foi nosso, viu? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Tá, boa André. noite, Camila. Boa noite, Pablo. Boa Abraço. noite a todos. Até a próxima. Tchau.